que aprenderemos algumas coisas. Salmos 19, primeiro diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo, e você diz amém. O Salmos 19 é um salmo onde Deus se revela de uma maneira magnífica. O Salmos 19 é um salmo onde o Pai se revela como um Pai cuidador. O Salmos 19 é um salmo onde Deus se revela como um Deus que ama o ser humano abundantemente. O Salmos 19 é um salmo que mostra o quanto Deus projetou a natureza para cumprir o seu propósito. O Salmo 19 é um salmo onde Deus se revela mostrando o quanto Ele tem o prazer de cuidar do ser humano. O Salmo 19 nos mostra o quanto o Pai, Ele fez tudo pensando em mim e em você. Então eu quero trazer como um tema para essa mensagem. O tema da minha mensagem é o Deus que se manifesta na natureza e a natureza se revelando aos homens. E isso é interessante, porque quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Bíblia fala que o céu manifesta a glória de Deus. A Bíblia testemunha isso. A Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia fala que o céu foi projetado por Ele. Porém, no Salmo 19, fala sobre 3 livros, que é interessante. O primeiro dele é o céu, o segundo é a terra, e o terceiro é o mar. E é muito instigante sobre isso, porque Deus, Ele sempre se revela, não com um propósito, mas Deus sempre se revela com propósito. Porque Deus é um Deus de propósito. Diga amém. E quando nós olhamos que o nosso Pai, Ele é um Pai com propósito, nós deveríamos olhar para a natureza e entender que Deus tem um propósito sobre isso. Nós temos que entender que a natureza, ela foi revelada por Deus, foi feita por Deus, porque ela foi feita por Deus para cumprir um propósito. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a beleza que Deus fez, nós vemos a beleza que Deus compartilhou para conosco. Então, quando nós olhamos e vemos essa manifestação de Deus, nós deveríamos tentar discernir o que Deus queria falar conosco acerca de tudo isso. Amém? Quando nós olhamos e vemos no nosso mundo secularizado, e no nosso mundo secularizado contém vários livros, conteúdos de livros. Alguns livros são bons. Aqueles que gostam de Freud, lê Freud. Aqueles que gostam de Lacan, lê Lacan. Aqueles que gostam de livros filosóficos, lê os seus livros. Mas se nenhum livro tiver alguém falando sobre o céu, sobre a terra, é um livro na onde não revela a glória de Deus. É um livro que tem um poema por instante, mas não é um livro que revela Deus.
E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia revela a Deus em todos os instantes. Nós olhamos e vemos que a Bíblia sempre está falando acerca do Pai. E quando nós olhamos o Salmos 19 nos convida a olhar essa preciosidade de Deus, essa glória de Deus, para que nós tenhamos a consciência de quem Ele é e o que Ele fez e a maneira que Ele se manifestou para nos abençoar. Amém? Vivemos em um tempo onde as pessoas, elas só consideram a glória de Deus quando ela recebe algo, mas ela não consegue entender, discernir que a glória de Deus está derramada sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que a glória de Deus está derramada sobre a terra, é porque o Pai se manifesta em todos os lugares aonde você visualizar com os seus olhos. Você deveria olhar e dizer: glorifica a Deus, porque o Pai fez isso com um ato da objetividade. Você crê nisso? Diga amém. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, e é nisso que você também deveria crer. Mudar a sua mentalidade, mudar o seu entendimento acerca das bênçãos de Deus revelada em nós. Mas olhamos quando a Bíblia se revela no Gênesis, Deus fez o sol com o ato da objetividade. Olhamos em Gênesis, Deus fez a lua com o ato da objetividade. E sempre Deus fez olhando para o ser humano. Sempre Deus fez olhando para alcançar o grande, o pequeno, o pobre e o rico, para que o ser humano olhasse e declarasse que Deus é bom, porque o sol é bom, a lua, as estrelas são bom, porque agora eu reconheço que Deus se manifesta nela. São algo onde Deus se manifesta, e algo na onde eu reverencio ao Pai por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele manifestou. E algo mais que eu entendo sobre tudo isso, que eu entendo que o Pai fez a natureza, e ela cumpre o papel dela, ela cumpre o mandamento que Deus revelou a ela. Ela não dá um passo atrás, ela sempre está cumprindo. O sol sempre está formando a luz. E nós entendemos que quando o tempo ele está concentrado, quando o sol sai, ele sai na medida certa para as plantações. E quando o sol está se pondo, os homens eles regam a terra. Na hora que chega a noite, ao sereno para a plantação. Se você tiver o discernimento e você entender essa objetividade do Pai, você vai conseguir ver o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto o Pai tem se revelado com uma bondade, com um amor imenso para conosco. Por isso que a Bíblia declara desta maneira, que Deus envia o sol para o bom, e Deus envia o sol também para o mal, porque o Pai sempre está revelando o seu amor para com a humanidade. O Pai sempre está compartilhando o amor dele para com a humanidade, seja o ruim, seja o bom, seja o assassino, seja aquelas pessoas que fazem as maiores atrocidades. O Pai sempre se revela. E eu quero te falar mais e mais nessa noite. O Pai nessa noite está abrindo os seus olhos para você entender, compreender o quanto Ele tem te alcançado, o
o quanto Ele tem, aleluia, te alcançado, te amado, e nunca Ele tem te deixado, porque o Pai sempre se revela de dia, de noite, de madrugada, te dizendo: eu te amo, não te deixo, eu estou contigo. O Pai se manifesta em nós. É intenso o amor do Pai, é intenso o cuidado dele para conosco. E é nisso que eu creio, e é dessa forma que eu consegui ver, entender o quanto Deus é poderoso. Fala para o seu irmão: Deus tem cuidado de ti. Quando nós olhamos para os céus de Deus, os céus de Deus se manifestam na palavra do plural. Por quê? Porque há variantes de céus. Quando você estende os seus olhos, você olha para o céu e você vê uma parcialidade. Você não vê ele num todo. Mas quando você olha para o céu, você gostaria de ver os céus. Mas nós não vemos os céus. Em alguns lugares está fazendo sol, outros lugares está nublado, outros lugares está noite. Mas quando você olha para o céu e você tem essa inspiração de ver o Pai nele, você vê o quanto o Pai é na sua objetividade. Quando está muito calor, você fala: Senhor, poderia ter uma nuvem, né? Porque está muito céu, estou trabalhando nesse sol quente. De repente vem aquela nuvem abençoadora e aplaca um pouquinho o sol. E você se sente amado e você fala: obrigado, Senhor, por essa bênção derramada nesse momento. Porque os céus se manifestam. Do céu vem a chuva. E através dessa chuva, a alimentação, ela cresce. Do céu vem a chuva também para trazer o refresco quando está muito calor. Quando falamos do céu também falamos da camada ozônica. Porque nós entendemos que hoje a nossa camada ela está aberta. E quando isso acontece essas variações no nosso clima. Mas Deus fez tudo perfeito. Deus, quando fez o céu, Ele fez a camada de ozônio perfeita. Deus, quando fez o céu, Ele mandava a chuva na hora certa. Porque o Pai fez tudo perfeito para nós. Por isso, quando a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra, Deus já manifestou para nós o melhor. Ele compartilhou para nós o melhor. Os alimentos que vêm da terra. O arroz que você come, o feijão que você come, a maçã que você come, a banana que você come, tudo é o melhor de Deus manifestando em nós. Tudo é o cuidado de Deus manifestando em nós. E eu quero te dizer, irmão, hoje você tem que sair daqui hoje agradecido. Hoje você tem que sair daqui hoje dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem compartilhado para conosco as suas bênçãos. E o Senhor, desde a eternidade, tem lembrado de nós. Se sinta hoje amado por Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Os céus solares, irmãos, manifesta essa glória, esse amor, essa bondade. É tudo que de Deus é revelado em nós. É tudo que de Deus traz em nós esse amor abundante. E se você está entendendo a mensagem, eu quero te dizer: Deus revelou na natureza o seu propósito. A natureza não está aqui por um acaso. Por isso que Paulo, no livro de Romanos, ele diz que a natureza clama, esperando um grande dia do Senhor.
Há um ato de racionalidade naquilo que Deus fez na natureza. A natureza, ela tem um propósito tão grande, tão extraordinário, porque nós estamos aqui hoje por causa da natureza. Deus primeiro fez ela, deu um mandamento e ela cumpre tudo aquilo que o Pai revelou nela. E o interessante é que a natureza, ela cumpre tudo. E nós somos alcançados por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! É bom ser alcançado por isso, porque Deus é um Deus que nos alcança. Anderson, dá um glória a Deus aí, irmão. Esconda-me em ti. Aleluia! Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Oh, aleluia! Esconda-me em ti. Que não tirai nas asas do teu amor. Que te cala mandou comandar a manchuide. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Glória! Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Ei. Oh. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Ei! Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é? Qual é? Oh, glória! Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Ei! E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Como nós amamos o teu nome, Pai. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Você vai
Aleluia! Mandasori me comandar será mancho. Quando nós olhamos para os Salmos 19, nós vemos também um ato de Deus, um ato dentro da biodiversidade. A biodiversidade é muito interessante porque contribui para a nossa vida, contribui na água, no nosso solo freático. Quando nós olhamos para a biodiversidade, queridos e amados irmãos, nós podemos falar da nossa fonte de água. Jesus disse: eu sou a água da vida. E nós sem água, nós não vivemos. Então o que o Pai fez? Deus nos abençoou com a água. Isso é o cuidado de Deus, irmão. Da onde vem as nossas fontes de energias renováveis? Da água, da natureza. Essa bondade de Deus em nós. A natureza foi projetada para nos alcançar. A natureza foi projetada para que nós olhássemos para ela e tivemos a percepção de como Deus é bom, de como Deus a projetou ela para nos abraçar. E nós somos abraçados todo dia com essa água maravilhosa. Aqui está o amor de Deus, aqui está a bondade de Deus. Então Salmos 19 revela o quanto Deus é na natureza e quanto a natureza se revela em nós. E essa revelação nos traz o quê? Essa revelação nos faz entender que Deus quer mostrar para nós que a melhor coisa que nós temos é entender o propósito dele em nossas vidas. Mas irmão, o céu não fala, mas ele cumpre. Pastor, a árvore não fala, mas ela cumpre. Você sabia que a árvore é ela que cristaliza o nosso ar? Se nós não tivéssemos as árvores, o que seria de nós? Ela tem uma responsabilidade de purificar o nosso ar. Por isso que quando nós vamos em um sítio, uma fazenda, tem um monte de árvore, você fala, mas que lugar maravilhoso. Até o ar é leve. Até o ar é gostoso. Eu gostaria de morar, eu falo para minha esposa assim, nossa, eu vejo um vídeo assim no Instagram, assim, nossa, eu gostaria de morar no meio dessa mata. Deve ser muito bom. Mata, um corguinho passando, água natural. Irmão, é muito bom desfrutar daquilo que Deus nos deu. Aleluia, você quem tem a oportunidade de ter um sítio, você chegar, você plantar e naquela terra dar tudo aquilo que você planta, porque é aquilo que Deus te deu. E tudo aquilo que Deus te deu para você investir. Você vê ali a glória de Deus se manifestando naquele lugar. E nesse ato da biodiversidade, nós vemos o quanto Deus foi bom com o nosso solo freático, com a nossa água. Os homens tentam destruir com aquilo que Deus fez, desmatando, através da sua ganância pelo ouro. Eles lançam sobre as águas venenos, poluindo os mares, destruindo os animais que tem dentro da água. Mas ainda assim, a natureza está cumprindo o seu propósito. Ainda assim, a natureza não desistiu de cumprir o seu propósito em nós. Ainda assim, nós,
como seres humanos, entendemos que Deus ainda se revela em nós. Ainda que o mundo está enlouquecido, ainda que o tempo está ficando enlouquecido, ainda assim Deus se revela através da natureza. Ele se revela porque o nosso Pai é extraordinário. Amém? Quando nós olhamos as nossas áreas verdes, qual é o impacto em tudo isso? Nós olhamos hoje que os homens usam as áreas verdes para colocar os seus gados, alguns para preparar a terra para ter o alimento, mas sempre há um propósito, e sempre esse propósito não é virado para um homem, mas é virado para muitas pessoas. Aí você começa a pensar com a sua mente, você começa a pensar com os seus neurônios, com o seu entendimento, mas não é que é verdade? Tudo que fazem é para mim, ainda que eu compro, mas é para mim. Até o ovo da galinha é para nós. O Pai compartilhou tudo em nós, sem miséria, irmão, porque tudo está inundado com o amor de Deus. E é maravilhoso ser inundado por esse amor de Deus. É se sentir amado por Ele, é se sentir cuidado por Ele. E quando você se sente cuidado por Ele, a única coisa que você tem é de entender: Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Glória a Deus. A água tem a oportunidade, e a água nos faz entender que nós estamos vivos hoje por causa dela. Estamos hoje com saúde por causa da água. A natureza hoje nos dá a oportunidade de estar vivo. A natureza hoje nos dá a oportunidade de respirar um ar limpo. A natureza hoje nos dá a oportunidade de compartilhar a vida com o outro. A natureza hoje me faz entender o quanto ela é boa. Isso é, ainda que muitos que têm uma racionalidade, um entendimento acerca dela, mas age com ignorância, machucando aquilo que Deus deu, destruindo aquilo que Deus deu. Mas, ainda que eles destroem, o Pai sempre se manifestará. Vemos hoje clima totalmente desorientado. Vemos hoje catástrofes acontecendo. Mas uma coisa eu quero te dizer: o Pai não vai nos deixar. O Pai não vai nos deixar, irmão, porque nós entendemos que na natureza há benefício tanto psicológico e também tanto espiritual. Esse afeta o nosso psicológico. A natureza afeta a nossa vida espiritual. Quando está muito quente, tem pessoas que morrem quando o calor está muito quente. Pessoas de idade sofrem com isso. Quando o tempo está brando, todos vivem do benefício daquilo que Deus deixou. Estamos vivendo em um tempo difícil, sim, mas nós temos de se alimentar daquilo que Deus nos deu, tentar tirar o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Senhor, há um tempo foi mais bom, hoje está mais ruim, mas ainda eu entendo que o Senhor está compartilhando o seu amor para conosco.
Ainda o Senhor está compartilhando a sua misericórdia para conosco. Ainda o Senhor está compartilhando, aleluia, os seus propósitos para conosco. E quando isso, irmão, é reconhecido, você vive melhor. Porque agora você começa a entender o que Deus tem feito em você. No jargão científico, a natureza, ela tem um bem tremendo na humanidade. A ciência comprova isso. A ciência fala: a natureza é um bem maior para a humanidade. Tudo que se vê na humanidade é um bem maior para o ser humano. Por isso que hoje os cientistas globais, eles chamaram os maiores teólogos para discutirem o que está acontecendo no globo terrestre. Eles estão preocupados, porque eles estão dizendo que o nosso tempo na terra está acabando. Há uma preocupação com a nossa Amazônia, porque os cientistas dizem que a nossa Amazônia é o pulmão do mundo. Se a nossa Amazônia for desmatada, o mundo se acaba. Então chamaram os maiores teólogos para discutirem, para trocar as ideias, para ver qual é a decisão que eles devem tomar. Sabe o que é isso, irmão? Eles entenderam que tudo que tem na terra é de Deus. Eles entenderam que eles precisavam conhecer, conversar com alguém que entendia acerca de Deus. Sabe quem é esse povo? Somos nós, o povo de Deus, que entendemos, aleluia, que Deus compartilhou tudo para conosco, que entendemos que o Pai, Ele sempre compartilhou conosco, em nome do Senhor Jesus. Essa contribuição do Pai, contribuição do reino de Deus para conosco. O Pai sempre contribuiu para conosco, e isso é maravilhoso, entender estas bênçãos de Deus manifestadas em nós. Então, quando nós olhamos a biodiversidade, ou a diversidade, ou a biologia, nós vemos que é um conjunto de todos os seres vivos existentes na terra. Tudo que há é bom. Tudo que Deus formou é bom, há um propósito. O urubu tem um propósito, Jonathan, não é, pastor? Ele, o que ele faz? Ele limpa a terra. Há um animal, ele come, limpa, tchau, vou embora, cumpriu o meu propósito, glória a Deus por isso. O propósito foi cumprido. Há um propósito nos animais, há um propósito na natureza. Sabe por quê, irmão? Porque o Pai faz tudo certo. Ele faz tudo com esse ato, aleluia, do propósito dele. E isso é extraordinário. Há uma interação com a natureza. Eles se interagem, se completam. E isso revela o que? É comunhão manifestada no mundo animal, nas árvores, no mar. Há uma comunhão, vivem em comunhão, cumprem o seu propósito em comunhão, estão em comunhão, porque quem fez não foi o homem, quem fez foi Deus. Você pode dizer amém? O mais interessante disso, irmão, é que o Pai deu um propósito para a natureza, e a natureza cumpre o seu propósito. Mas no meio de tudo isso, o Pai olhou para o Filho, e quando o Pai olhou para o Filho, o Pai olhou para a humanidade.
E o pai desejou alcançar alguém. Eu e você. Então, João 3,16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pai olhou para o filho com um olhar de objetividade. Eu tenho um objetivo para você, filho. Qual, pai? Você vai morrer por alguém. O seu sangue vai ser derramado na cruz do Calvário para salvar muitos. Então o filho não titubeou. O filho desejou e veio cumprir o propósito do pai, para alcançar muitos. E o interessante, que uma mulher chamada Maria ficou grávida. E ela ficou grávida. E a Bíblia diz que o marido dela ficou ali, angustiado por aquela situação. Mas o anjo apareceu dela e disse: olha, o que está nela é vindo do Espírito Santo. É um propósito de Deus. Deus é um Deus de propósito. Você está sentado aqui por um propósito, irmão. Jesus veio, nasceu, houve perseguição, mas quando ele começou a pregar o Evangelho, ele disse: eu não vim fazer minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele quis dizer assim: olha, eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu estou aqui por uma objetividade. E todos que Jesus chamava, ele vinha: vinde a mim, vos farei pescadores de homens. Você não está andando comigo para ficar sentadinho no banco. Eu te chamei com um objetivo. Eu te chamei por um trabalho. Assim como Deus se revelou na natureza, agora o Pai se revela na humanidade. E assim, Pedro não veio com a palavra, quem veio foi Jesus. Você tem de se submeter a mim, não eu se submeter a você. Então Jesus chamou primeiro, segundo, terceiro, foi chamando, irmão, e todos tinham um entendimento: ver o que o mestre está falando, aprender além do mestre, porque a partir de agora nós temos um objetivo. E o meu objetivo é entender o que o Pai está falando e cumprir os seus propósitos. E o interessante, irmãos, de cumprir o propósito de Jesus, é que agora eu me desvazio de mim e eu entendo que eu tenho que fazer o que o Pai quer. O problema de hoje é que nós temos muitos meninos que estão tomando um leitinho na mamadeira ainda. É bebezinho. Está tomando mamadeira ainda. Ele está pensando que o Evangelho é ficar bonitinho, pregando aqui em cima, da glória a Deus. Aqui é fácil, irmão. Jesus quer que nós vá lá no inferno, meu querido. Aleluia! Abandaia. Jesus quer que nós saiamos do lugar do nosso pecado. E Jesus quer que nós vá lá, irmão, lá no inferno. Paulo falou assim, irmão: eu carrego sobre mim as marcas de Cristo. Porque Paulo sabia, querido, que fazer a vontade do Pai, cumprir o seu propósito, é entender que Ele está no lugar certo. Sabe o que acontece hoje? Nós nos tornamos um problema para Jesus. Nós decidimos fazer aquilo que nós queremos, não aquilo que Ele quer, não aquilo que Ele quer que nós fazemos. Nós queremos estar aqui é gostoso, irmão.
né, Luciano? Que é bom demais. Faço o meu esboço, prega a minha pregação. Irmão, foi top, não foi boa. Não vou melhorar para quando outra vez. Não. Jesus quer ir por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Jesus quer que nós saiamos para pregar o evangelho. Fui xingado, irmão, glória a Deus, porque eu sei que eu estou incomodando o inferno, e as almas vão ser salvas em nome do Senhor Jesus. Nós temos de sair, irmão, dessa vida cômoda, desse sossego. Temos de sair para o campo, entregar folheto, orar para os enfermos, voltar para os hospitais, aleluia, expulsar demônio, porque Deus nos deu essa autoridade. Temos de deixar de cumprir o nosso propósito e cumprir o propósito de Cristo que está revelado em nós. No dia um homem de Deus, ele conversou com um jovem, e o jovem falou assim: ah, pastor, você sabe, né? Você sabe, né, pastor? Eu tenho um monte de... Ele falou assim que, sabe, pastor, eu tenho um monte de planos, né? E eu tenho os meus planos para ser realizados. Aí o pastor falou assim: ah, você tem plano? Ah, meu Deus, você tem plano? Sai para lá, cara parda. Você tem que ver o plano de Deus para a sua vida. É o plano de Deus na sua vida, não é viver os seus planos. Tem gente, irmão, que está colocando os planos dele acima da vontade de Deus. Eu vou trabalhar de dia e de noite, porque eu quero comprar isso, comprar aquilo. Depois Deus fica por último. Não, irmão. A Bíblia diz: se você amar o seu filho mais do que o pai, você não é digno dele. A Bíblia diz que nós temos de amar o pai acima de todas as coisas. É ele que tem de ser a nossa prioridade. É ele que nós temos de priorizar. Jovens, se vocês não priorizar o pai, você está perdendo tempo. Vocês têm de cumprir o chamado. Irmãos, temos de cumprir o chamado. Nós paramos no tempo. Enquanto nós ficamos querendo fazer o que nós achamos que é certo, nós estamos perdendo tempo, porque não tem como o Pai se revelar em nós da maneira que Ele quer se revelar. O Pai se revelou da maneira que Ele quer se revelar em Paulo, porque Paulo entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus se revelou da maneira que tinha de se revelar na vida de Pedro, porque Pedro entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Irmão, o nosso Deus não é um Deus de impropósito, o nosso Deus é um Deus de propósito. E nós, como seres racionais, de entendimento, nós sabemos disso, irmão. Sabe o que nós fazemos para Deus? Quero nada, Senhor. Quero fazer isso daqui, é melhor. Estou tranquilo. Viramos a costa para Ele. Porque nós sabemos quem nós somos em Deus, irmão. Nós sabemos aquilo que Deus deu para nós. Nós sabemos de onde Deus pode. Nós sabemos o que Deus pode fazer através de nós. Nós sabemos o que Deus deu, o dom que Deus deu, o que nós fazemos. Viramos as costas para Ele. Não quero mais. Deus nos deu dom, Deus nos agraciou com tudo, e nós enterramos o talento. Eu quero ser o que eu quero. Não quero mais isso para mim. Mas Deus te deu, porque Ele tem um objetivo na sua vida. Ele tem um lugar para te levar. Você é rio de água viva. Deus te deu vida para compartilhar a vida com o outro. Cadê a vida que está em nós, irmão? Cadê a vida que está em nós? Onde está? É mais fácil sair morte de nós do que vida. É mais fácil nós matar o outro do que dar vida. Mas deveríamos cair hoje de joelhos, olhando para a natureza e ver ela cumprindo, dizendo: Senhor, eu não estou cumprindo nada, eu estou morto. Levanta hoje, irmão. Levanta como um guerreiro hoje.
levanta da cinza. Eu tenho de me levantar da cinza. Nós temos de se levantar da cinza. Pedir misericórdia para o Senhor. Senhor, eu estou aqui, me coloque em pé de novo. Eu preciso novamente estar no seu propósito. Aleluia. Existe um trono. Se coloque em pé em nome de Jesus. Colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele receba a presença de Deus nessa noite, governa. irmão. Receba a presença de Deus, Deus te renovar nessa noite. Receba essa presença, receba a graça, Deus te renovar. Deixa Deus te colocar em pé nessa noite. Com seus olhos em chama, e eu perguntei sobre os teus olhos. Alabando sai a terra. Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Ah, meu Deus. Existe um amor. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Aleluia! E a minha vida Ele governa. Deixa Deus governar a sua vida, meu querido. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Aleluia! Com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os teus olhos. Aleluia! Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Aleluia! Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus